A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Pastor Murilo Silva, vamos agora começar a nossa quarta aula de teontologia da nossa terceira matéria, tá? Teontologia. Tá? Você que está cursando aí o básico da Etarity, básico em teologia, nós vamos iniciar agora. Pega a sua Bíblia, seu lápis, sua caneta, pegue também o seu caderno. É importante que você anote, tá bom? Anote aí o que a gente vai falar ou o que a gente vai escrever na lousa. O vídeo hoje não é muito longo, tá? É o quarto vídeo, já o nosso último vídeo, tá? Da nossa aula de teontologia. Tá? Na teontologia, nós aprendemos os decretos de Deus, nós aprendemos as características de Deus, aprendemos também alguns nomes do Senhor em grego, em hebraico, nós aprendemos algumas coisas e nós vamos agora para a parte final, tá? Você que está aí com a sua apostila, que recebeu o seu conteúdo aí online, tá? Você que imprimiu a sua apostila, tem em mãos aí, tá? Vamos iniciar. Tá, na nossa apostila, na página de número 6, nós vamos identificar ali, lá embaixo, a possibilidade de conhecer a Deus. Qual é as possibilidades, tá, de conhecimento a Deus, ou o caminho a chegar para conhecer a Deus? Deus, ele é um ser infinito, ele é um ser majestoso, glorioso. Então, como que um ser finito como nós podemos tentar conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus, as possibilidades de conhecer a Deus através das Escrituras, tá? É através da palavra de Deus, é através das revelações de Deus, é através da comunicação que Deus tem com o homem. Em primeiro lugar, as Escrituras. Quando nós vamos tentar conhecer a Deus, nós vemos que do livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, há possibilidades de conhecê-lo. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a sua lei, conhecendo os seus ditos falados, as suas leis propriamente ditas. Nós vemos profetas na palavra de Deus sendo usado por Deus. Nós vemos Deus aparecendo para os profetas como Deus aparece para Moisés. Então, as possibilidades de conhecer a Deus, uma delas é pela palavra. Então, você lendo a palavra, você sendo instruído pela palavra, Deus, você pode, de uma maneira, conhecer o Senhor. Você pode conhecer a Deus também por intermédio de revelações. Quando Deus, como apareceu para Moisés na sarça ardente, foi uma revelação de uma experiência com Deus. Quando Deus aparece a Abraão, em cima do Monte Moriá. Então nós vemos que as possibilidades de conhecer a Deus são grandes e maiores a partir de um ponto de partida, que é a palavra de Deus. Então nós vemos que as possibilidades de conhecer a Deus, mesmo nós sendo um ser finito, são possibilidades grandes a partir da palavra de Deus. Então qual é a maior possibilidade de conhecer a Deus? É conhecendo a sua palavra, tá? É conhecendo aí as Escrituras. Então, o ponto de partida para conhecer Deus é a sua palavra. Pois a sua palavra vai indicar o seu caráter. Na sua palavra vai indicar a sua moral. Na sua palavra vai indicar as suas leis. Então, na palavra, que é o ponto de partida para conhecer a Deus, é onde nós aprendemos caráter moral, leis eficazes de Deus. Então, o ponto de partida para conhecer a Deus é a sua palavra. As possibilidades a mais são revelações, tanto quanto em sonhos, como Daniel tinha sonhos declaradamente que ele dizia como os dias de noite. Nós podemos ver também que Deus podia se revelar na palavra. Deus também se revelava em visões.
Então, as possibilidades de conhecer a Deus, no seu ponto de partida, pela sua palavra. Segundo, as revelações, sendo sonhos, sendo propriamente dito, quando Deus fala com o homem e nas visões. Nós podemos ver Deus se revelar também na sua natureza, ou seja, criação e formação das coisas. Tá bom? Então, nós podemos conhecer a Deus através de todas essas coisas, tá? Nós podemos conhecer a Deus através da oração. Se conhece a Deus. Através da oração se tem uma intimidade com Deus. E através da oração você tem uma comunhão com Deus. Então, essas são as possibilidades de conhecer a Deus, tá bom? Na nossa apostila, na página 7 e na página 8, que são as duas últimas páginas, vai falar das teorias erradas sobre Deus, tá? O que são as teorias erradas sobre Deus? São as teorias de contrapartida ou as teorias de religiões contrapartidas de Deus, ou seja, que vão contra Deus. A primeira é o ateísmo. O que é o ateísmo? O ateísmo, ele é a teoria de que tudo nega Deus, tá? Aquele que é ateu, ele não enxerga Deus em nada, ele não vê Deus em nada. Então tudo para ele é comprovado cientificamente. Nós sabemos que a ciência não é comprovada com 100% de certeza. A ciência, ela só lança teorias. Então, sendo assim, o ateísta vai crer nas teorias e não crê em Deus. O ateu é aquele que não acredita em Deus. Segundo é o agnosticismo. O agnosticismo, ele nega a existência de Deus, tá? E antes nega a possibilidade de conhecer a Deus. Ou seja, se o agnosticismo ele nega a existência, então ele está negando como conhecer a Deus. Se ele nega o modo de conhecer a Deus, então ele nega que a religião não existe mais. Ele nega que a religião ela não pode ser mais vista como um modo de vida, ou seja, tudo loucura. A religião propriamente dita em crer em Deus é loucura. Então, o agnosticismo ele deixa Deus de lado de todas as coisas, tá? Não existe Deus e não existe nenhuma teoria possível para conhecer Deus. Ou seja, como você vai conhecer aquilo que não existe, tá? O materialismo ele nega a existência do espírito, ou seja, não existe corpo espiritual, não existe mundo metafísico espiritual, não existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo espiritual. Então, se não existe o espírito, eles creem na matéria. Tudo é formado pela ciência da matéria, tudo surgiu pela matéria, tudo começou pela matéria, tudo se conheceu pela matéria, tudo se formou pela matéria, tudo teve vida após a matéria. Então, o materialismo, ele prega que nada poderia ter existido se não fosse a matéria. Então, a matéria orgânica, a matéria física, a matéria líquida, a matéria sólida, a matéria gasosa, tudo isso foram se formando por si só. Então, eles não creem num Deus espiritual. Eles creem que apenas tudo começou a partir de uma molécula que no tempo certo, no momento certo, na hora certa, com as atmosferas, nos lugares certos, com os gases certos, surgiu
a primeira molécula de vida, que daí foi dando origem ao planeta, foi dando origem ao mundo, foi dando origem ao universo, foi dando origem aos seres vivos, foi dando origem a todas as coisas. Então isso é o materialismo, tá? Também nós vamos ver o panteísmo. Panteísmo, ele está falando de tudo, a palavra pento vem de tudo, e Deus. E o que quer dizer o panteísmo? Ele quer colocar Deus como um todo. Eles querem fazer uma fusão entre Deus e o universo, tá? Como se Deus e o universo fossem um só. Como se o Criador fosse a criatura e a criatura fosse o Criador. Eles querem fundir. Então tudo para eles são Deus. O computador é Deus, a cadeira é Deus, tudo é Deus. A natureza é um Deus, o Deus do sol, Deus da lua, Deus do ar, Deus do vento, Deus da terra, Deus do céu, Deus. Então tudo para eles é Deus. Por quê? Porque eles enxergam Deus em tudo com uma fusão entre Deus e entre o universo. Então eles estão tentando, de uma maneira errada, fundir o Criador com a criatura. Então fazer como um só. Então isso não é uma possibilidade, né? Porque se há o Criador e a criatura, não tem como ter uma fusão entre os dois. Tá? Vamos ver aqui também o deísmo. Deísmo, o deísta ele acredita em um Deus que ele é, como diz aqui na nossa apostila, ele é transcendente. Ou seja, ele transcende, ele é invisível, mas transcende por todas as coisas. Mas ele é um Deus ausente. É um Deus que não se corresponde, é um Deus que não fala, é um Deus que não age. Então, ou seja, ele fez o universo e deixou que o universo por si próprio fosse se proliferando, fosse crescendo, fosse ganhando vida. Por exemplo, ele fez a primeira molécula, né, que os cientistas dizem que nasceu a primeira molécula, dessa primeira molécula surgiu toda a vida. Então disso, o que acontece? O deísmo, ele prega que existe um Deus, mas o Deus fez a matéria e deixou que ela sozinha se manifestasse e crescesse, né? Nós sabemos que não, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem, Deus fez a mulher, Deus fez a natureza, Deus fez as árvores, Deus fez os répteis, Deus fez as bestas feras no livro de Gênesis. Então, Deus não fez apenas uma partícula e deixou que ela se proliferasse sozinha, que ela se depois criasse. Não, ele criou todas as coisas. Tá? O dualismo é um sistema filosófico, uma filosofia, tá? Que admite a existência de duas substâncias e de dois princípios ou duas realidades como explicação possível do mundo e da vida. Então, o dualismo, ele acredita que o mundo e a vida se fundiram, tá? Surgiu o mundo, a matéria, surgiu a vida, e eles se fundiram criando o dualismo, ou seja, a matéria e a vida andam ambas juntas nessa fusão, e aonde que estamos vivendo até os dias de hoje. Isso é o que o dualismo emprega. Que toda essa proliferação da vida não é Deus. É apenas a matéria também de fusão entre a matéria e a vida que se fundiram e resolveram as duas andar juntas. Mas tudo isso são as heresias erradas acerca da palavra de Deus. Ainda na nossa página de número 8, para finalizar, nós vamos ver os nomes de Deus. Tá? Os nomes de Deus nas Escrituras, o significado dos nomes do Senhor. Tá? Apenas esses 3 itens aqui, A, B e C, que nós vamos ver. A palavra El, tá? De Elá, vem de Elohim, uma palavra hebraica. Tá? Ele designa Deus como ser supremo, ou seja, a palavra El quer dizer suprema, supremacia, quer dizer Deus. Na nossa letra B nós vamos ver Jeová, que artificialmente
criado por Yahvé, ou seja, o YH, o WH não tem vogal, então se lê Yahvé, tá? Que quer dizer Senhor, ou também na nossa letra C, Yahvé, ou Javé, quer dizer eu sou, né? Quando ele diz eu sou que sou, ou seja, o Ser Supremo, o Yahvé, o Javé, tá, meus irmãos? Então, vai acabar aqui a nossa aula, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? É a nossa quarta e última aula da nossa matéria de teontologia, que é a nossa terceira matéria, e após isso vai ter a prova para vocês, tá bom? Que Deus abençoe, espero que vocês tenham gostado. Fiquem na paz do Senhor, tá? Até o próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.